Curitiba e Atlético ficaram pelo caminho. Operário e Londrina estão na decisão paranaense, Capela. Então, decisão não existe pra você. Ô, Capela, hoje você vai ficar quieto. É porque ele veio aqui elogiando. Fala, torcedor tricolor. São Paulo venceu o Bragantino no final de semana, está classificado, vai jogar contra o Palmeiras, semifinal no Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada aqui no que a mídia, que a imprensa esportiva está falando sobre o São Paulo. Um trecho aqui do Jogo Aberto, também o pessoal da Band Esportes e o André Hernan trazendo informações sobre o Lucas, né? O Lucas Moura, que pode jogar essa partida aí contra o Palmeiras lá no Allianz, né? Gramado sintético. Créditos, Jogo Aberto e ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Capelanes, Curitiba e Atlético ficaram pelo caminho. Operário e Londrina estão na decisão paranaense, Capela. Então, decisão não existe pra você. Ô, Capela, hoje você vai ficar quieto. É porque ele veio aqui elogiando Odair. Posso falar pra ficar quieto? Eu tava preocupado com o que eu ia falar no programa de hoje. Você não vai falar. Eu vou falar o quê do Atlético? Agora eu fiquei mais preocupado quando eu não vi o doutor e o Ulisses na cadeira dele. Você engoliu o doutor também. Já não bastasse engolir o papai, agora engoliu o doutor. Hoje não era eu pra engolir, mas é uma realidade. Renata, no sábado, ele destruiu o Coxa. O Coxa me dá alegria toda hora, não sei o que. No domingo. O futebol é maravilhoso. O futebol ele não demora muito pra dar uma pancadinha, Eu né? odeio futebol, velho. Odeio. Cicinho, Odeio. é o seguinte... Nem precisa ser taca, né? O importante é classificar, é passar, é já estar na próxima fase. E agora, reencontro com o Palmeiras. Tá preparado, Cicinho? Boa tarde. Boa tarde, menina. Boa tarde, meninos. E preparado? Obviamente, porque no momento que o Palmeiras vai tomar uma grande... Olha pro Edu aí, hein? Ô, Cicinho, pelo amor Pô, de Deus. em outros tempos, o São Paulo não estava tão bem. Vocês já sofreram, imagine agora. Tempo, Cicinho, pelo amor de Deus. Esperto foi o Corinthians. Empatou o jogo, passou nos pênaltis pra não pegar o Palmeiras. Você quer falar do Corinthians cheio de fralda, que esse cheiro que tá vindo pra cá, rapaz? Prática do jogo aberto, ela... O que é isso? Esse menino tá tossindo, tá não sei o que, sai pra lá. Eu tô com a alergia do Ronaldo. Eu tô com a alergia do Ronaldo. Sai, A higienização é feita, palpites do final de semana. Quem se deu bem? Sai. O Ronaldo tá soltando muito pelo. O Ronaldo tá soltando pelo. Vamos aos palpites, então, Ronaldo. Começando com Bragantino e São Paulo. O meu palpite é 2-1 Quem? Bragantino? para o São Paulo. 2-1 Quem? Bragantino? para o São Paulo. Coloquei o dedo dele. 2-1 São Paulo. Coloquei o dedo dele. 2-1 São Paulo. Palmeiras e Capivariano. Marco Aurélio Cunha. 4-0 Palmeiras. 4-0 Palmeiras. O bem acaba sempre vencendo. E é Novo Horizontino e Santos. Cicinho. Ninguém sabe de nada. 2-1 Novo Horizontino. 2-1 Novo Horizontino. Tá soltinho, hein, Cicinho? É bom acertar o palpite, né? É bom acertar palpite. Acertou também. Acertou Ainda mais quando o time ganha. É isso. Ó, quem acertou também, ó. Não, ele foi o cara do final de semana. Foi mesmo, acertou duas. No ranking do jogo aberto. Mas agora ele tá tomando banho de piscina, deixa ele. Ele tá lá tomando banho de É na piscina. piscina das crianças. Tem foto da piscina aí, não? Doutora, a gente te ama, voltando. Aí o Crespo falando depois da vitória do São Paulo, 2-1, falando sobre o equilíbrio físico, esse é um ponto importante, né? Agora o time não tem menos jogadores machucados, mais possibilidades e tal. Fez um bom jogo, 2-1, não ganhava muito tempo em Bragança, Arnaldo, e agora está pensando também o que fazer no meio de semana e no fim de semana, que é o gramado sintético, enfim. Bom, eu acho que primeiro a vitória
né, não ganhava desde 2019, desde que o Bragantino virou Red Bull, né? Então tinha um tabu aí, além da atual fase do Bragantino, que era o time invicto do campeonato, tinha tomado só 2 gols, o São Paulo fez um bom jogo mesmo. Depois de... aliás, o Bragantino, ele lembra, né, em termos de pressão, o que a Portuguesa fez contra o Corinthians, só que ele tem troca. Então ele consegue manter aquilo. Fisicamente é um time quase que insuportável de jogar, porque é um time que não te dá respiro. Aquele atacante de lá do grandão é um colosso de... Lucas Barbosa, Nossa né? Então é um time que jogou pressionando o São Paulo, teve essa chance logo no início, aí no erro do Bobadilha na pressão, mas o São Paulo se assentou no campo. O São Paulo titular hoje é um time que tem um padrão, né? Consegue jogar com o trio do meio, com o trio da frente, e o São Paulo encaminhou a vitória com os 2-0. Aí, quando começa a trocar, essa é uma questão para o São Paulo. Se acontece para o Corinthians, acontece ainda mais com o São Paulo. O banco ainda é muito, a gente vem falando, é muito aquém do time titular. Quando tem que trocar, normalmente cai o nível do time de uma forma quase que vertiginosa. E foi o que aconteceu. O Bragantino descontou e o Alan Franco foi expulso e quase empatou, né? Quase levou para os penais. Né? Teve a bizarrice da reclamação do Bragantino, não só do zagueiro, mas a atuação do Bragantino em relação à árbitra. Achei desde o início, completamente fora do tom, o time do Bragantino em relação à árbitra, a Daiane, que apitou bem de uma forma que ela vem apitando. Você falou, o professor falou, deixar o jogo rolar, intervir o menos possível. Inclusive no lance de discussão do suposto pênalti do Lucas Ramon do São Paulo, quando o jogo estava 0-0. Então ela adotou os mesmos critérios do jogo e os jogadores não ajudaram em nenhum momento. Né? Não foi só a declaração bizarra pós-jogo, foi durante o jogo o desrespeito em relação a ela. Só para deixar registrado, chegou a dar asco, porque eu acho pouco provável que os jogadores dos dois times, mas principalmente os do Bragantino, tivessem essa postura com o Rafael Claus, por exemplo. Né? Enfim, acho até que a Daiane, se a federação pensar um pouco em tudo que aconteceu e o nível de atuação dela, deve colocá-la para apitar um dos jogos finais do Paulista. E uma das semis também. Ou uma das semis. Não, as duas coisas para mim, justo. Pode ser, né? Mas acho que o prêmio maior seria apitar uma das duas partidas finais, ou a partida. Enfim, a ver como é que vai acontecer. Tironi, eu acho que em relação à projeção, esse campeonato para o São Paulo é um desafio à lógica, né? Ele já começou de uma forma estranha pela tabela, muitas visitas difíceis, poucos jogos em casa para valer. O São Paulo jogou contra o Bragantino, ele completou o que nenhum outro time fez no Campeonato Paulista. Ele jogou contra todos os times da Série A no Paulista. Que ele pegou Bragantino, Mirassol e os 3 clássicos. São 5 jogos. Ele fez um como mandante contra o Santos. Visitou Mirassol, já tinha visitado Corinthians, Palmeiras e visitou o Bragantino. Agora tem que visitar o Palmeiras de novo. Então ele não fez das melhores campanhas, embora tenha superado o Corinthians com o resultado de Bragança, ele vai visitar o Palmeiras e é curioso que isso tenha acontecido na única possibilidade do jogo do Canindé, que era Corinthians passar nos pênaltis. Todas as outras possibilidades eram Novo Horizontino e São Paulo. Deu Palmeiras e São Paulo. Evidentemente é o pior jogo. É o adversário mais forte. E aí não é apenas pela questão do gramado sintético. Eu acho que o gramado sintético dá uma boa discussão, sobretudo em relação ao Lucas. Vai dar discussão gramado sintético, arbitragem, quem vai ser o árbitro, vai ter um monte de coisa, porque o clássico tem essas... Mas por ser o melhor time de São Paulo, o Palmeiras. Simplesmente por ser o melhor time. Então continua sendo um campeonato improvável. O São Paulo vai caminhando num campeonato improvável, que ele já chegou a ficar ameaçado de cair antes de ganhar do Santos e emendar a sequência de vitórias que teve até agora. E aí o que fazer com o Palmeiras no final de semana e o Curitiba na quarta-feira? É a mesma discussão do Dorival, do Abel e do Zubeldia que a gente trazia aqui. No caso do São Paulo, em relação a todos os outros, o técnico vem repetindo demais a equipe nos 2 torneios. Ele usou os titulares nas 3 partidas do Brasileiro, em todas as últimas partidas do Paulista, porque ele não tinha
margem de erro. E o São Paulo tem, além de tudo, um elenco, os três da frente, acho que exemplificam, que são jogadores que não estão mais no auge da carreira. São jogadores acima de 30 anos, são jogadores... Então, é um dilema bom para o Crespo. O que fazer em Curitiba, o que fazer na Arena Barueri. Acho que uma coisa é certa, o time e os jogadores recobraram a confiança. Isso tem um peso grande, né? Então, eu acho que o São Paulo continua como azarão, como era contra o Bragantino, mas isso é uma questão até confortável, você jogar como azarão e como visitante, né? E aí, só para completar em relação ao Lucas especificamente, ele chega na mesma condição que se apresentou a ele na temporada passada, né? Ele não foi a Barueri no jogo da classificação, São Paulo perdeu de 3-1. Como ele não tinha ido ao Allianz Parque no jogo da fase de classificação no ano passado, São Paulo tinha empatado 0-0. Na semifinal, ele foi, semifinal. E ele se machucou ali, naquele jogo. Naquela queda lá com o Mikael, o Martins em cima dele. E ele perdeu praticamente a temporada toda. Agora, ele vai. Eu tenho certeza que ele vai para Barueri. Mas ele vai como? Ele vai para começar jogando? Ele vai, você acha que ele vai? Não, ele vai. Que vai, eu tenho ele certeza vai, também. né? A informação ele vai. Só se ele se machucar durante a semana. Ele vai a Barueri. Ele não deixará de ir como foi na fase de classificação. Só acho que ele não começa o jogo. Pois é, essa é uma outra discussão, né? Que inclusive pode fazer parte da estratégia do treinador e tudo mais. Põe ele em Curitiba e segura no banco. Pois é. Isso são coisas... E agora passa a ter pelo menos o Crespo uma possibilidade para o Lucas e para o Luciano, que é o Cauli, que estreou, jogou um pouquinho, mas que não tinha reserva para esses dois jogadores, o Crespo até então, até a chegada do Cauli. Vamos lá, vai. O pessoal tá deixando o like e quer saber, o Lucas vai jogar, ou Hernan? Vai, bora. É o seguinte, a informação que eu tenho é que assim, o Lucas, ele deixa bem claro nos bastidores do São Paulo que jogar no sintético não é algo que agrade ele. Ele tem a opinião dele, goste você ou não, seja uma discussão clubista ou não, fato é que ele, Lucas Moura, como jogador, entende que muda muito o processo do futebol, que o esporte acaba sendo outro, que muda tudo e ele não gosta de jogar no sintético e conversa com vários atletas sobre o tema e tal, e é a opinião dele, ponto. Jogar no sintético, se puder evitar, ele vai evitar. Vamos lá, jogar contra o Botafogo na 9ª rodada do Brasileirão. Tem necessidade, de repente, do Lucas jogar? É um jogo decisivo? Não. Então, o Lucas vai preferir ser poupado e não jogar no sintético. Uhum. Agora, jogo decisivo, jogo que vale classificação, jogo que vale uma vaga na final, jogo que vale campeonato, jogo no sintético, seja qualquer for o adversário, Lucas vai jogar. Então, esse jogo que vale uma vaga e é jogo único, vale vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, Lucas Moura estará em campo em Barueri. Essa vale a bomba do... Essa aqui é a bomba? Essa vale uma bomba. Solta a bomba aí, ô Leão. Porque essa informação vai contra aquilo que tudo ele me comentou, né? Mas ele deixa bem claro, aliás, tem Olha lá. a entrevista, ó. Chuta a bomba. Na entrevista ele... Na entrevista na ESPN.com aqui, no YouTube da ESPN, tem ele falando que, vai avaliar... quando tiver jogo importante, decisivo, queria avaliar, e eu conversei com gente do São Paulo, conversei com gente do Lucas, e essas pessoas me cravam que o Lucas vai pro jogo no fim de semana. E ele foi importante, fez o gol, né, na partida agora aí contra o Red Bull. Ele tem jogado bem, né? Ele tem ganhado cada vez mais confiança, os gols têm ajudado muito, e o Lucas é um jogador que depende muito da arrancada, ele depende muito dessa coisa de pegar a bola e arrancar, pegar a bola e correr. Uhum. E ele não tem sentido mais dores. Isso é muito importante para o Lucas. Então, assim, vamos pegar um novo momento do Lucas, e acho que esse jogo do fim de semana contra o Palmeiras, jogando no sintético, onde ele se machucou, lembrando, foi no Allianz, né? Mas ele se machucou numa semifinal contra o Palmeiras, que ele ficou 8 meses
parado, ficou um ano inteiro sem jogar, o Lucas, ele tem uma chance de repente, mudar um pouco essa história, né? Mudar um pouco essa história. Apesar de que ele tem uma opinião muito formada, concorde você ou não, e aqui a gente não tá tá aqui passando pano pro Lucas não, e tal, é a opinião do cara, gente. A gente tá aqui falando de uma posição e é um posicionamento do Lucas que é muito claro e isso desde o começo dessa discussão. Quando começou-se a discutir gramado sintético no Brasil, tem que ter ou não, o Lucas sempre se posicionou que futebol tem que ser na grama natural, que para ele não cabe futebol profissional na grama artificial no sintético, é a opinião dele. Mas pondera em relação a jogar quando o São Paulo precisa dele em um jogo decisivo. E, bom, os dois já se enfrentaram, Palmeiras e São Paulo nesse ano lá em Barueri, o Palmeiras venceu, mas o São Paulo fez um bom jogo, hein? Fez um bom primeiro tempo, né? E era um momento em que o São Paulo estava assim em baixa mesmo na temporada, quase chegou a virar o jogo até com o Tapia, não foi o Tapia perder um gol ali e tal, depois o Palmeiras... Tava 1 a 1, o São Paulo tomou um gol rápido, aí o Demian empatou. Do Maurício, se não me engano. O Demian empatou. E aí depois o São Paulo quase vira com o Tapia. E aí no segundo tempo o Palmeiras controlou a partida. Mas mesmo assim o São Paulo estava em cima. Tava em cima. Ou seja, imagina o que vai acontecer então nesse final dessa semifinal. E é jogo torcida única, né? A gente vai ter torcida só do Palmeiras lá na Arena Crefisa, que é uma pena, né? Aliás, as autoridades se movimentam, existe já uma movimentação muito grande para começar a ter uma discussão novamente de torcida, de duas torcidas em clássico. Como teve ontem lá no Canindé, né? Que foi bem bonita a festa também ontem, né? Não, e foi um trabalho muito bem executado, né? Que é do DRAD, né? Que é a Delegacia do Esporte, né? Que é do Dr. César Saad. Então, assim, é um órgão muito competente que trabalha junto às torcidas, fazem reuniões com as organizadas, fazem trajetos de torcidas. Então o DRAD é um departamento muito competente aí que tem o César à frente, o Dr. César, e foi concluído com sucesso o trabalho ontem lá no Canindé. Então quem sabe eu não vi nada de intercorrência. Nada. Também procurei nas redes sociais, em páginas e tal, não teve absolutamente nada. De ontem, né? Acho que é um caminho, acho que é um bom exemplo de um caminho que pode voltar. Eu tenho até uma informação aqui do Fluminense, cabe falar. É isso aí, torcedor tricolor, a repercussão da vitória do São Paulo. Aí no jogo aberto mais um pouco, né, dessa resenha aí, zoeira. Até achei que o pessoal ia pegar mais no pé do Capelanes, que na última sexta-feira falou muita besteira, falando que o Bragantino ia classificar para a semifinal e eliminar o São Paulo. O Capelanes, como sempre, ele fala muita besteira, queimando a língua mais uma vez. O São Paulo está classificado e o adversário é o Palmeiras. O jogo no próximo final de semana. Essa partida aqui é lá na casa do Palmeiras, na Arena Barueri. No início do vídeo eu falei no Allianz, mas o jogo vai ser na Arena Barueri, se não me engano, porque o Palmeiras está mandando seus jogos lá, mas é gramado sintético também. Aí fica a dúvida, será que o Lucas vai jogar? O André Hernan trouxe a informação, muito provavelmente o Lucas vai jogar, porque essa partida aí vale uma vaga na final. Então, importante o que o Lucas jogue, né? Tem o risco de lesões do gramado sintético, mas é uma partida importante onde o São Paulo pode, quem sabe, avançar para a final do Campeonato Paulista. E tudo para ser um grande jogo. O São Paulo chega confiante para essa partida. E pelo histórico ali, o São Paulo é um time que dá bastante trabalho para o Palmeiras. O São Paulo é uma pedra no sapato do Palmeiras do Abel Ferreira. Tem tudo para ser um grande jogo. O torcedor já fica na expectativa, mas antes, essa semana aí, no meio da semana, tem Campeonato Brasileiro contra o Coritiba. São Paulo vira a chave agora e se prepara para a rodada do Campeonato Brasileiro. Aí sim, depois é pensar nessa partida contra o Palmeiras no final de semana. O torcedor está confiante, está gostando também do desempenho do time. São Paulo venceu o Bragantino, onde muitos aí estavam apontando o Bragantino como favorito. E o São Paulo foi lá, desde 2019 que não vencia lá na casa do Bragantino. Caiu esse tabu, o São Paulo venceu, conquista esse resultado muito importante. Isso dá moral, dá confiança para a sequência dos próximos jogos. É aguardar aí as próximas partidas. Coritiba no meio da semana, depois a preparação para enfrentar o Palmeiras, jogo que vale uma vaga na final do Campeonato Paulista. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.